Hoje a gente vai falar sobre a tal da crise bancária no Canadá. Vai quebrar tudo? Todo mundo quer saber, né? Tô aqui com o José Cid, que é consultor financeiro aqui no Canadá. Tudo bom, José? Tudo jóia, Dimitri. Como é que você tá? Beleza. Bom, José, assim, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Recorrente, né? Vai quebrar o Canadá? A inflação vai chegar em nível astronômico aqui no Canadá? Como que vai ser isso, né? A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, né? Exato. E quando você vê essas notícias de crise, né? Crise nos Estados Unidos, crise bancária, Banco Suíço, você começa a pensar, e o que mais que pode acontecer, que outros lugares pode acontecer alguma coisa? E como o nosso tópico aqui é Canadá, será que pode contagiar o Canadá e o Canadá pegar o mesmo vírus de crise que os Estados Unidos? Então a ideia hoje aqui é conversar um pouquinho sobre as diferenças. Pois é, já teve o vírus, agora vai ter o vírus da crise, né? Pois é, exatamente. Exato. Bom, vamos conversar sobre o assunto. Antes, vamos dar um recado do José Cid, né? Para quem está querendo investir seu dinheiro aqui no Canadá, né? Já mora aqui, quer investir. Quem está no Brasil ainda quer se preparar financeiramente para vir para o Canadá. Como que você pode ajudar o pessoal, José? Bom, vários aspectos, né? A gente trabalha com seguros e com investimentos. Por exemplo, o pessoal que ainda está no Brasil, a gente pode ajudar para fazer um plano para transicionar financeiramente para o Canadá. Essa transição financeira, quanto mais bem planejada for, mais fácil é e maior a chance de sucesso. E a gente pode ajudar também com a parte de proteção, não só o seguro quando eles chegam, mas também proteção uma vez que a pessoa está aqui no Canadá, de forma que não aconteça, como a gente viu várias vezes acontecer com muita gente, que acontece um imprevisto e o plano Canadá da família acaba sendo interrompido bruscamente e de uma forma muito agressiva, muito traumatizante. Então, existem várias coisas que a gente pode fazer para maximizar a chance de sucesso. Para quem está aqui, o sistema financeiro canadense é muito diferente do brasileiro e a gente não pode tomar decisões financeiras no Canadá usando os mesmos critérios que se tem no Brasil. Então é importante que a gente tenha uma boa assessoria aqui no Canadá, sobretudo de alguém que conhece bem os dois sistemas e consegue fazer a tradução do que é fazer investimentos ou fazer seguros ou até mesmo lidar com bancos canadenses. Inclusive, né, a gente tá falando de crise, antes de gravar o vídeo, José, eu fiz o que você fala para não fazer muito, eu fui ver como tá meus investimentos com você, né, pô, tem uma boa notícia, a coisa tá indo bem, deu uma boa melhorada. Sim, deu uma boa melhorada esse ano, depois do ano passado, que foi bem ruim para todo mundo, né, sim. E esse ano já deu uma boa avançada. Como seu plano é de longo prazo, esses oscilações de curto prazo não fazem muita diferença para você. Exatamente. Bom, José, fala só seu e-mail aí, o seu contato pessoal para... tá certo. O nosso e-mail de contato para o pessoal do Canadá Diário é cd@ectusfinancial.com. Dimitri, por favor, vai colocar aqui na descrição do vídeo e é só clicar e mandar uma mensagem para a gente e a gente marca uma consulta. Tá no comentário fixado também, para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Legal. Bom, José, vamos lá pro tema então, né? Vamos embora. Vai ter crise, vai quebrar tudo. Qual que é a previsão dessa crise bancária no Canadá? Não só bancária, né? Mas questão de inflação e de tudo. O que isso vai acarretar, né? Vai lá. Vamos lá. Então, qual é o pano de fundo, né? Crise está tendo crise no mundo inteiro, a inflação está mais alta do que vinha. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, quase 40 anos, a inflação veio caindo sistematicamente. Depois da crise financeira de 2008, atingiu um nível muito baixo, e os juros foram para um nível muito baixo, o que não é historicamente, não é o que acontece quando a gente olha a história. E isso acaba causando outros tipos de crise. Veio a pandemia acabou gerando vários problemas e os juros foram mantidos baixos por mais tempo para ajudar com a recuperação da pandemia.
E agora a gente está numa situação de que a inflação está alta, alta para esses padrões dos últimos 10, 20 anos, mas não alta historicamente em termos de Canadá. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona o sistema bancário. O sistema bancário ele tem o Banco Central do país, cada Banco Central de cada país tem um determinado foco. O foco do Banco Central canadense é a estabilidade da economia canadense, é segurança dos depósitos, segurança para as instituições e decisões com uma base melhor do que decisões, sobretudo de investimento dos bancos, né? Decisões baseadas em moda, baseadas em situações muito temporárias. O foco do Banco Central americano é diferente disso. O Banco Central americano ele tem um foco muito grande em controle da inflação, em evitar capital ruim, né, vindo do crime. Isso também tem no Canadá, isso é extremamente sério no Canadá, e nos Estados Unidos é sério também. E nos Estados Unidos existe um foco muito grande de acesso da grande população a bancos. Então, quando a gente olha o sistema, a estrutura bancária canadense e americana, óbvio, existe uma diferença de tamanho gigantesca. O mercado, né, bancário canadense, ele é cerca aí de 200 bilhões de dólares, quando o mercado americano é 10 vezes mais isso. Então, quando a gente pensa Canadá e Estados Unidos, normalmente tem esse fator de 10. A população americana é 10 vezes maior que a canadense, o mercado americano normalmente é 10 vezes maior do que o canadense e assim por diante. E acaba que os problemas também são 10 vezes maiores para os Estados Unidos do que para o Canadá. Só para ter uma ideia, em termos de tamanho, né, ou diversidade de instituições, em 2018 tinha 85 instituições bancárias no Canadá e praticamente 5.000 instituições financeiras nos Estados Unidos. Nossa. Os Estados Unidos é muito pulverizado, tem muita que se chama Credit Union, que no Canadá tem também, mas nos Estados Unidos tem muito, muito mesmo. Nos Estados Unidos tem banco municipal, tem banco estadual, bancos extremamente focados em um determinado grupo de clientes, por exemplo, bancos que focam em fazendeiros, ou esse banco que a gente ouviu falar que foi à falência nos Estados Unidos, quase à falência, e acabou sendo comprado pelo JP Morgan, que ele focava em empresas de startup de tecnologia. Então tem coisas que são extremamente focadas e essa falta de diversificação de clientela acaba aumentando o risco daquela instituição. Outra coisa que aconteceu recentemente nos Estados Unidos é que depois de digamos assim, um aperto legislativo maior, depois da crise de 2008, no governo do Trump, houve uma desregulamentação para esses bancos menores. E isso é que acabou causando problemas de liquidez que a gente viu acontecendo nos bancos menores nos Estados Unidos. Porque depois da crise de 2008, só para esclarecer, houve um aperto da legislação e o requerimento de percentual, né, de quanto o banco tem de dinheiro de verdade e quanto ele tem de contas correntes, aumentou muito para os bancos pequenos. Com o governo Trump, esse limite, né, a partir do qual se faz a avaliação da liquidez, que é essa proporção entre dinheiro de verdade e depósitos, foi aumentada, e isso acabou levando a bancos como esses que quebraram a
diminuir a liquidez, e aí, com o aumento dos juros, os investimentos que eles tinham caíram, e isso acabou causando problemas de liquidez, porque eles não tinham mais dinheiro para devolver para os clientes o dinheiro que eles tinham depositado. No Canadá, isso não acontece. As legislações de liquidez são muito rígidas, muito mais rígidas do que as americanas. Então, dificilmente a gente vai ver esse tipo de problema no Canadá. Existem diferenças grandes em termos de legislação. Nos Estados Unidos, a legislação é muito pulverizada, existe a legislação a nível federal e a legislação a nível estadual. No Canadá existe a legislação a nível federal e a legislação a nível provincial. E, no caso, existem também, no Canadá, 2 sistemas de garantia de depósito. Um do CIDC, que é regulado federalmente, e o outro que regula as credit unions, que no Canadá são só provinciais. Então, tem legislações diferentes. No Canadá, quando se trata de um banco provincial ou de um banco federal. Nos Estados Unidos também tem essa diferença, mas as legislações provinciais são muito mais, digamos assim, permissivas, né, do que as legislações canadenses. Legal. Bom, você ia falar mais um pouco? Porque eu ia perguntar para você, na prática mesmo, as consequências disso, né? Nas práticas, a consequência disso é que os bancos canadenses têm muito mais dinheiro de verdade para devolver para os clientes se os clientes começarem a solicitar o dinheiro de volta, que foi o que causou o problema nos Estados Unidos. Todos os problemas bancários, eles vão acontecer de 2 formas. Primeiro, o banco vai começar a investir em coisas muito arriscadas. Segundo, vai haver uma corrida dos clientes ao saque, a tirar o dinheiro do banco. Então, a crise de 2008 foi dessa forma. Os bancos americanos e europeus faziam investimentos que no Canadá era proibido, os bancos não podiam fazer, e causou problema nos Estados Unidos, causou problema na Europa, mas não causou no Canadá, porque os bancos canadenses não podiam fazer aquele tipo de investimento. E agora, nos Estados Unidos, o que causou o problema, pelo menos é o que aparenta até agora, foi esse aumento do limite a partir do qual os bancos que tinham que passar pelo teste de liquidez, que foi alterado durante o governo do Trump. E isso, aparentemente, até agora é o que vem causando a crise nos Estados Unidos. Então, em termos de imunidade, digamos assim, a esse problema, o Banco Canadense está muito mais bem situado, ele tem boa liquidez e toda essa conversa que nós estamos ouvindo em termos de crise financeira, crise dos bancos canadenses, é muito mais por associação do que por ter um embasamento real como houve no caso nos Estados Unidos. É aquilo, o que aconteceu nos Estados Unidos era uma história que já foi contada antes e só se repetiu. E a mesma história não vai se repetir no Canadá, porque a legislação canadense é diferente nesse. E não aconteceu também, né? Da outra vez também não aconteceu. Da outra vez não aconteceu porque o tipo de investimento de alto risco que nos Estados Unidos era permitido, que foi o que causou o problema das mortgages, né? E do financiamento imobiliário. No Canadá, aquele tipo de investimento não era permitido, era proibido. Ou seja, na nossa previsão bola de cristal aqui, que você falou que está quebrada, mas a tendência é não ter essa crise do mesmo jeito que dos Estados Unidos. A tendência é não ter essa crise com a mesma gravidade que está tendo nos Estados Unidos. É óbvio que o mercado americano é um mercado gigantesco
e ele acaba influenciando tudo o que acontece no mundo todo. Da mesma forma como uma crise na China influencia o mundo todo, uma crise nos Estados Unidos influencia o mundo todo, uma crise na Europa influencia o mundo todo. Agora, o Canadá ele tem um mercado muito menor e muito mais protegido do que o mercado americano. Então, naturalmente, vai haver problemas no Canadá, mas não com o mesmo nível de gravidade. E, na realidade, o que pode acontecer para os bancos canadenses são oportunidades. A crise de 2008 abriu as portas do mercado americano para vários bancos canadenses, que compraram os bancos falidos americanos. BMO comprou banco, RBC comprou banco, TD comprou banco. Então, os bancos canadenses começaram a se expandir para os Estados Unidos e, óbvio, é um mercado 10 vezes maior. A última viagem que a gente fez, a gente viu a agência do BMO em tudo quanto é lugar. Eu precisei tirar dinheiro, entrei na agência do BMO para sacar dólar americano. Então, você começa a ver a presença canadense aumentando nos Estados Unidos. A dúvida que fica é qual a percentagem dos negócios dos bancos canadenses que estão vindo desse mercado com menos rigor legislativo. E sobre essa questão do rigor legislativo, um parênteses aqui, houve recentemente a notícia, né, do TD que estava querendo comprar um banco americano e os reguladores americanos não gostaram das práticas do TD de prevenção à lavagem de dinheiro e o TD acabou desistindo da oferta, né? Na realidade, são várias explicações que tem para isso, essa não é a única explicação. Na realidade, algum tempo atrás, né, quando começou a crise bancária nos Estados Unidos, o TD virou e disse, não, peraí, agora com a crise bancária nos Estados Unidos eu não quero pagar tanto. Você está mal das pernas, eu fecho o negócio se for tanto. Oportunidade. É por questão de oportunidade. Sim. E parece que não tinha sido muito bem aceito pelos acionistas do banco que o TD estava tentando comprar. Então, é sempre vários aspectos que tem, nada preto e branco, né? Tudo tem mais de 50 shades of grey, né? Sim. Agora, você acha, o lance em cima disso, você acha que isso vai influenciar de alguma forma na inflação? Tem influenciado, a gente sente que a inflação está subindo, né? A inflação está subindo e se vai cair ou não, ninguém sabe. São muitos fatores que influenciam a inflação e a única ferramenta de ação que os bancos centrais têm é o aumento de juros. E isso é uma das funções dos bancos centrais, é manter a estabilidade do mercado, então manter os níveis de inflação dentro de determinados limites e assim por diante. Agora, esse ajuste fino dos juros, ele é muito difícil e eu pessoalmente não queria estar na pele de nenhum desses profissionais que tem que tomar essas decisões, porque qualquer decisão que você toma vai gerar problema. Você só não sabe qual o problema e aonde. Você sabe que vai ter problema, você só não sabe... Você se cobre e destampa o pé, né? Exato, isso é invariável, não tem como. E a única coisa que a gente pode fazer como investidor ou como pessoa física, né, é tomar as decisões da melhor forma possível dentro das informações que a gente tem. Então, de forma geral, o que eu tenho lido é que os bancos canadenses estão sólidos. O que eu tenho recebido de reports, de analistas, tudo isso é que os bancos canadenses estão fortes. Agora, né, uma coisa que a gente tem que ser realista como investidor é se o momento econômico é adequado para se investir em bancos. Então, esse é um tipo de análise diferente, não é uma análise que vai
tomar decisões baseada em uma crise. Normalmente a crise ela vai aparecer associada a vários aspectos, não só da economia, mas aspectos legislativos e assim por diante. Então, assim, moral da história é isso, né? Assim, gente, como é que é, assim, para fechar? A moral da história é que o momento econômico pode não ser o mais adequado para você estar investindo em banco. Vai depender muito qual é o objetivo de cada um e vai depender muito qual é o perfil de apetite para risco que cada pessoa tem. Então, pode ser oportunidade, pode ser risco excessivo, dependendo do perfil de cada um. Tá. Então, a nossa sugestão, como sempre, a gente sempre fala do José. A gente senta, faz uma análise e conversa. Sim, procura um assessor financeiro, realmente é importante. A gente não entende, pessoal, a gente não entende, a gente vem do Brasil, a nossa experiência é diferente, né? O José está aqui há quantos anos você já é assessor financeiro aqui, consultor financeiro aqui, José? Aqui no Canadá, como independente, tem 6 anos, como independente. E antes disso, eu estava ensinando a quem tem o papel que eu exerço hoje. Essa era professor. Pois é. Então, assim, realmente a gente recomenda. Eu estou trabalhando com o José e estou muito satisfeito com o resultado. Tem aqueles altos e baixos, né, da nossa montanha russa, mas eu estou muito satisfeito com o resultado geral. Assim, tem funcionado muito bem, né? E aquilo, quanto mais longo prazo, é mais fácil a gente criar um plano para fazer realmente crescer o dinheiro. Para curto prazo, a gente tem que se preocupar mais com proteção, sobretudo para nós, imigrantes, que a gente está vivendo num país novo e mais voltado a se estabilizar no país. Então, são vários aspectos que a gente analisa quando trabalha com o cliente. Apetite para o risco é um dos aspectos que eu mencionei aqui, mas existem muitos outros que vão influenciar, até mesmo quanto tempo tem de Canadá, qual a idade que a pessoa tem, se já tem uma profissão ou um emprego estável, mais estável, menos estável, fazer toda essa avaliação dentro dos paradigmas canadenses é muito diferente do que se faz no Brasil dentro dos paradigmas brasileiros. A gente pode até entrar nisso no futuro também, nesse assunto. É interessante essa questão do risco. Existe uma diferença grande na complexidade da análise que se faz no Canadá e do que se faz no Brasil. Pois é. José, repete seu e-mail aí, só para ficar fácil aí, pessoal, também. cd@ectusfinancial.com e vai ser um prazer poder participar do seu Plano Canadá. A gente está aqui há muitos anos aqui com o Dimitri fazendo esses vídeos, tem uma biblioteca enorme aqui para vocês consultarem e será um prazer se eu puder participar do seu Plano Canadá. Pois é. Dá uma olhada na playlist, falando nisso, dá uma olhada na playlist do José aqui no canal, tem muitos vídeos, tem dezenas e dezenas de vídeos, muita coisa. Vale a pena, a gente falou já sobre bastante coisa aqui. É isso. José, mais uma vez, obrigado. Pessoal. Queria agradecer. Pessoal, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e espalha o vídeo. Aprendeu alguma coisa hoje? Espalha o vídeo, pessoal. Beleza. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. É isso. Valeu, pessoal.